Pai do Senhor, irmãos. Espero que você esteja bem, espero que você tenha tido um bom dia aí com a presença do Senhor na sua vida. Amém, irmão? Abra sua Bíblia junto comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 1. Eu pediria a você que se colocasse de pé para a gente fazer essa leitura juntos, em reverência à palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 ao verso 4. Amém? Você cumprimentando os irmãos que estão em casa, né? Os irmãos e amigos que nos acompanham pelo YouTube, muitos irmãos aí participando também. Aqui no cantinho da tela aí no YouTube tem um QR Code que é o WhatsApp da igreja. Se você está em casa, na televisão, se você deseja pedir oração, pode colocar aí seu pedido de oração, a gente vai orar por você no final desse culto, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês continuam firmes. Por meio dele vocês são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como eu preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo lhes entreguei o que também recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Posso ouvir um amém? Pode sentar, irmão. Deixa a Bíblia aberta nessa carta de Paulo, de 1 Coríntios, no capítulo 15. Meus irmãos, inúmeros textos da Bíblia nos falam a despeito das crises que nós enfrentaremos nessa vida. O Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições, o Senhor fala das dificuldades que nós enfrentaríamos, o Senhor fala dos desafios e tantas coisas que nós passaríamos enquanto vivêssemos aqui. E essas crises, uma vez que elas são comuns, ou seja, elas fazem parte da nossa vivência humana. Se você não tem problema, existe alguma coisa errada na sua vida, né? Porque nós temos problemas, sejam problemas de grande proporção, sejam problemas de média ou pequena proporção. Todos os dias nós estamos envoltos com algum tipo de problema, seja ele pequeno ou grande. Talvez você tenha um pequeno problema na sua vizinhança, um pequeno problema na sua casa, um pequeno problema no seu emprego. Talvez você tenha um grande problema, não importa, você enfrenta crises, você enfrenta problemas. Ora, uma vez que o Senhor nos diz que nós passaremos por problemas, que é inevitável que passemos por problemas, é comum que nós nos preparemos para tais problemas. Se nós vamos enfrentar as dificuldades, ou se elas vão nos impactar em algum dia, de alguma maneira, o que é que nós temos que fazer, se a gente não tem como fugir? A gente tem que se preparar, a gente tem que estar forte. A história da igreja cristã, olhe para cá, mostra a força dos cristãos em toda a sua trajetória. Os cristãos não desembainharam espadas, os cristãos não envolveram-se em guerras, os cristãos foram e são a religião mais perseguida da humanidade. Olhe para cá, olhe para cá. Mesmo assim, os cristãos sobreviveram com o passar do tempo. O que fazia cidadãos comuns enfrentarem imperadores? Se você olhar a história do cristianismo, olhe para cá, você vai ver cristãos enfrentando as arenas de Roma, você vai ver cristãos sendo queimados, você vai ver esses cristãos passando por todo tipo de atrocidades. O que fazia agricultores enfrentarem reis? O que fazia pessoas comuns se tornarem heróis na fé? O que fazia pessoas, que está lá em Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, pessoas simples, assim como eu e você. Tiago chega a dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então, se nós víssemos Elias, no contextualizando nos dias de hoje, Elias, Paulo, se a gente visse essa turma que está lá na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, se a gente visse essas pessoas, talvez elas passassem por nós sem nós percebermos, fossem pessoas comuns.
O que é que fazia donas de casa enfrentar a arena cheia de leões? O que é que faz cristãos enfrentarem doenças terminais cantando no leito do hospital? O que faz essas pessoas comuns virarem essas pessoas com tanta força, com tanto poder, com tanta autoridade? O que motivou os discípulos, por exemplo, a estarem diante do sinédrio, a serem ameaçados de serem surrados, a serem ameaçados de serem mortos, e dizer assim para eles: olha, nós vamos soltar vocês, mas agora vocês não falem mais sobre esse Jesus. Eles dizem: olha, se vocês liberarem a gente, nós vamos voltar para a praça pública, vamos pregar de novo, porque importa agradar a Deus e não aos homens. O que fazia Sadraque, Mesaque e Abdenego, os 3 jovens, ousadamente dizerem assim: ainda que Deus não nos salve, mesmo assim nós não vamos nos curvar diante da imagem de escultura? O que fez Jó, como o irmão Cristiano que me antecedeu falou, dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. Pode dizer que para essa parte você diz assim: glória a Deus. Muito bem. Isso muito tem a ver com a crença. Isso muito tem a ver com a fé. Isso tem muito a ver com as nossas convicções. As nossas convicções são a força que nos move a fazer alguma coisa. Aquilo que a gente acredita, olhe para cá, é aquilo que faz a gente se movimentar todo dia. A nossa crença é aquilo que nos faz ser intencionais dia a dia. Com o passar do tempo, nós vamos perceber que a base da fé desses irmãos, olhe para cá, era a vida eterna. Esses irmãos enfrentaram todo tipo de luta, todo tipo de dificuldade, todo tipo de peleja, porque eles tinham uma promessa que eles iriam ressuscitar no último dia, e que eles seriam honrados pelo Senhor de todas as suas dificuldades. Essa promessa era a base da fé desses homens e dessas mulheres. Essa promessa de que um dia eles caminhariam com Deus na Jerusalém celestial, nas ruas de ouro e de cristal, que receberiam uma coroa do Senhor, uma coroa de recompensa por todo o esforço que eles realizaram. Era isso que motivava essas pessoas. Por isso que morrer era menos importante para essas pessoas, porque morrer para essas pessoas, na verdade, era um privilégio. Alguns historiadores da igreja primitiva chegam a dizer que os discípulos se reuniram para pedir aos irmãos que não se entregassem ao martírio, porque os irmãos estavam se entregando às autoridades para serem martirizados, para serem mortos, porque eles queriam encontrar logo com o Criador delas. Mas com o passar do tempo, essa convicção, ela foi diminuindo. E essas convicções futuras, elas foram dando lugar a convicções de hoje, a convicções passageiras. Essas convicções efêmeras, passageiras do dia de hoje, fazem com que a sua fé esteja alicerçada na cura que Deus vai providenciar para você amanhã ou depois. A sua fé vai estar alicerçada no que Deus vai lhe proporcionar amanhã ou depois. O emprego que você está pedindo, uma bênção que você está almejando, algo que você está esperando. A fé de muitas pessoas na atualidade se baseia não num projeto futuro, não num projeto de eternidade, mas num projeto do hoje, do agora. De sorte que quando essas pessoas não recebem isso, porque faz parte do processo, nós aprendemos no começo da nossa fé, que Deus não dá não aos seus filhos, Deus dá não sim, e o não de Deus é duro, doloroso e difícil de engolir, mas Deus dá não. Quem já recebeu um não de Deus, levante a mão aí. Eu vou levantar as duas, porque eu já recebi um bocado. Então quando essas pessoas cuja fé está baseada em elementos do hoje, não recebem aquilo,
a fé delas é como a água que desce pelo ralo. Ela se torna uma pessoa frágil, ela se torna uma pessoa sofrida, e aí aquilo que é a base, a estrutura, para que você não seja abalado emocionalmente, que é a sua vida espiritual, ela já não consegue segurar as suas emoções, e você desce ladeira abaixo com as suas emoções, e você fica transtornado, e você desenvolve síndromes, e você fica triste, e você acaba abandonando sua fé. De modo que para que possamos ter uma convicção plena, nós temos que entender na eternidade, e a eternidade é algo tão sério, tão caro para os discípulos, que Paulo separa um capítulo inteiro da carta aos Coríntios para falar sobre ressurreição. Paulo está escrevendo, falando daquilo que ele chega a falar, que é o fundamento da nossa fé, que se a gente não crê, a nossa fé é vazia. E aí está o ponto que eu quero tratar com os irmãos. A fé vazia gera pessoas vazias e emocionalmente instáveis, e emocionalmente fracas. Por isso qualquer coisa abala nossas convicções hoje, por isso qualquer coisa faz a gente chorar hoje, por isso qualquer coisa causa ansiedade para nós hoje, porque perdemos a expectativa do eterno, perdemos a expectativa do futuro, perdemos a expectativa da ressurreição. Você me entende? Diz amém. E o texto fala sobre isso. Deixa a Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos caminhar nesse texto. O texto, Paulo fala sobre esse texto, porque está escrevendo a igreja de Corinto. Corinto era uma igreja grega, e os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Quando a gente fala ressurreição hoje, para algumas pessoas, soa até como a palavra infantil. A ressurreição, vai ressuscitar, é como o peixe que engoliu Jonas, né? Soa até infantil para algumas pessoas, porque foram perdendo com o passar de tempo essa capacidade de entender a ressurreição. Os gregos não acreditavam, e no verso 33 do capítulo 15, versos 33 e 34, Paulo está dizendo que alguns gregos convertidos se infiltraram na igreja e começaram a desconstruir a ideia da ressurreição, e começaram a falar que a ressurreição era algo que não existia, que a ressurreição era apenas no sentido filosófico, era apenas coisas sem sentido. É nesse texto que Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Por que Paulo está dizendo isso? Porque as pessoas estão falando na igreja que a ressurreição não existe, que a ressurreição é algo infantil, que é algo ilusório. Os gregos estão tentando colocar por terra aquilo que Paulo havia ensinado. E por que o diabo quer desacreditar na ressurreição? E por que o diabo quer desacreditar na eternidade? E por que o diabo quer tirar de nós a visão de que existe uma vida eterna, e que essa vida eterna é a legítima recompensa para os santos de Deus? Porque ele sabe que se projetarmos a nossa vida na eternidade, olhe para cá, nós seremos imparáveis, nós seremos fortes e resilientes, nós seremos constantes e permanentes, porque não importa o que aconteça nessa vida, os vendavais dessa vida, nós vamos manter o foco, que no final tudo vai dar certo, porque no final Deus dará a recompensa aos seus eleitos. Posso ouvir um amém, irmão? Aleluia. Mas então por que a ressurreição é tão importante a ponto de Paulo falar sobre isso? Em primeiro lugar, a ressurreição, ela consolida a nossa fé. Crer que ressuscitaremos consolida a nossa fé, porque nós entendemos que é a etapa final do plano de Deus. Olhe para cá, Deus tem um plano para salvar a sua alma. Deus tem um plano elaborado para salvar a alma da humanidade. O plano de Deus é que, através do sacrifício de Cristo, nós obtivéssemos perdão, nós fôssemos justificados dos nossos pecados, para que no último dia, olhe para cá, nós fôssemos ressuscitados. E aí é a glorificação. Quem está me entendendo diz amém. É um corpo transformado, é um corpo restaurado. Esse processo coloca Jesus como o centro da fé cristã. Eu preciso falar isso para você, porque a palavra do Senhor fala, vá lá para o versículo de número 20 do texto que nós lemos, versículo de número 20, diz assim, irmãos: mas de fato, se Cristo ressuscitou,
mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias daqueles que dormem. Versículo 21. A morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição, porque assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos serão vivificados. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós cremos que vamos ressuscitar porque Jesus foi o primogênito, Jesus iniciou o processo, Jesus abriu a porta para que tudo acontecesse, Jesus abriu a porta para que fosse assim. Então sem a ressurreição é a vitória de Jesus Cristo sobre o diabo. A ressurreição é a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A ressurreição é a vitória de Jesus Cristo passada a nós de graça. Então crer na ressurreição de Cristo é fundamental, porque sem ela a nossa fé é inútil. O que significa isso? Significa que se a gente não for ressuscitar, amanhã nós vamos morrer e acabou. Se a gente não ressuscitar como Cristo ressuscitou, a nossa fé é vazia e vã. Do que adianta labutar aqui? Olhe para cá. Do que adianta se esforçar aqui, abrir mão dos desejos, abrir mão dos pecados, viver uma vida de santidade, se quando houver a morte, não houver o pós-morte? Não houver algo mais? Por isso que o apóstolo diz: se não houver ressurreição, a nossa fé é vazia. Se não houver ressurreição, a nossa fé é vã. Se não houver ressurreição, Jesus não é importante. Por isso que ele está dizendo: Jesus é a primícia daqueles que dormem. Ou seja, do jeito que ele ressuscitou, todos os outros ressuscitarão, irmãos. Quem me entende diz amém. Aleluia. Sem isso a nossa fé é inútil. É isso que torna a nossa fé fundamentada. É isso que nos faz caminhar mais adiante. É isso que faz a nossa fé ser enraizada. Porque os primeiros cristãos acreditavam nisso piamente. Por isso, quando eles iam ser queimados vivos, eles cantavam salmos, porque eles sabiam que aquela dor momentânea era a porta de entrada para a eternidade. Posso ouvir glória a Deus, irmão? A sua leve e momentânea tribulação tem um peso de glória. O que significa isso? Você pode passar dificuldades aqui, mas Deus projeta a eternidade sem sofrimento para você. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que faz o crente, olhe para cá, não ter medo da morte. Embora nós não busquemos a morte, nós não temos medo da morte. Por quê? Porque a morte, para alguns, é o fim. Para nós é a porta de passada para a eternidade. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Por isso Jesus passou 40 dias depois que ressuscitou, caminhando em terra no meio dos seus discípulos. Por isso que Jesus apareceu para Tomé e diz: toca aqui, Tomé, toca no lado. Se não fosse necessário os discípulos acreditarem na ressurreição, Jesus não insistiria que eles o vissem. Diga a meus irmãos que vão para a Galileia, porque lá eu vou me encontrar com eles. Jesus ceiou com eles, Jesus esteve no barco comendo peixe e pão com eles, Jesus caminhou com eles, Jesus foi para Emaús com eles. Olhe para cá, olha o esforço de Cristo para mostrar que Ele ressuscitou. Que Ele ressuscitou verdadeiramente. Por isso que os discípulos foram impactados, por isso que os discípulos, olhe para a história registrada dos discípulos, queimados em azeite, colocados de cabeça para baixo, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio, todos eles foram para a eternidade, glorificando a Deus, na esperança da salvação eterna de Cristo Jesus no último dia, irmãos. Aleluia, pode dizer glória a Deus, irmãos. Então é preciso que nós pratiquemos a nossa fé e trazemos de volta a ressurreição como algo cabal e visível. A ressurreição, olhe para cá, é o outro lado da moeda da morte. As pessoas morrem, irmãos, sim ou não? Sim ou não?
Porque você crê, porque você vê. Você vê as pessoas morrendo. Mas olhe para cá, o outro lado da moeda da morte é a ressurreição. Assim como a morte existe, a ressurreição existe. Assim como a morte acontece, a ressurreição acontecerá também. São as faces da mesma moeda, você me entende? Diga amém. Então é preciso acreditar, é preciso crer. É por isso que você chega para alguns cristãos, e eu testemunhei isso. Eu fui visitar uma pessoa no estágio terminal de câncer. A família foi notificada, ela foi notificada, a pessoa. E os médicos, em reunião com a família, decidiram que era melhor que essa pessoa fosse sedada para que ela não morresse com as dores. E nós fomos visitar essa pessoa aqui no Hospital Memorial São José. Nós chegamos lá e o pastor se prepara para o pior. Como é que você vai sentar com uma pessoa e você sabe que essa pessoa vai conversar as últimas horas ali? Eu fui visitar essa pessoa, eu não pastoreava aqui, eu pastoreava no interior. E quando nós chegamos lá, a filha começou a chorar e ela abriu um sorriso enorme. E eu perguntei por que ela estava sorrindo desse jeito. E a filha dela disse: pastor, ela disse que só iria para a eternidade, só morreria quando visse a SAFP e o seu pastor. Quando o seu pastor e a SAFP estivesse aqui, ela poderia descansar em paz. Por isso que quando a gente chegou, a filha linkou logo e disse: a hora é chegada. E nós fomos orar, tentar trazer ânimo, e ela trouxe ânimo para nós. Eu disse: não precisa chorar, vamos cantar. Eu nunca me esqueci quando ela puxou o hino do binário: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Aí ela parava, a dor vinha: Deus velará por ti. Cantamos, compartilhamos o texto, damos as mãos, choramos e nos despedimos. Irmã Amara Veloso era o nome dela. Eu disse: irmã Amara, deixa eu dizer uma coisa para a senhora sabe? Sei, pastor, não é um adeus, é um até breve. Até lá, pastor, um dia estaremos juntos novamente. Aleluia. O semblante de quem crê nisso é diferente, porque a ressurreição, ela traz raízes que fundamentam a nossa fé, que trazem paz ao nosso coração, que jogam a nossa perspectiva, não para o hoje, mas para o amanhã. Miseráveis de nós seríamos, se vivêssemos apenas vivendo o momento de hoje, porque o momento de hoje é sofrimento, o momento de hoje é luta, o momento de hoje é cansaço. Você deita à noite imaginando como será no outro dia, você lamenta as circunstâncias da sua vida. Ei, olhe para cá, se você não tiver a esperança de que o Senhor trará algo melhor para a sua vida, você é miserável, assim como qualquer um é. E essa esperança liberta dessa vida. Aleluia. Sabe por que você encontra um sujeito todo quebrado, todo moído, sem perspectiva, e você cruza no caminho dele e ele está cantando hinos ao Senhor? É porque ele tem esperança. E é o que o diabo tem roubado de muitos: esperança. Como os mais antigos vão lembrar aqueles velhos hinos que nós cantávamos de Cícero Nogueira. Está vendo aquele crente, meu amigo? É servente de pedreiro, o serviço é pesado, mas ele canta o dia inteiro. Aleluia. Porque a felicidade está no coração dele, não pela expectativa da vida que ele vive, mas pela esperança que Deus colocou no seu coração. Aleluia. Veja o versículo de número 19. Quem está comigo diz amém. Versículo de número 19 do texto que nós lemos: contudo, na igreja
desculpe, errei, o vento levou a folha. Isso é o inimigo, viu? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Por isso que temos pessoas infelizes hoje dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque o Jesus dela é o Jesus do carro novo. Porque o Jesus dela é o Jesus da casa nova. Porque o Jesus dela é o Jesus da cura rápida. O Jesus dela é o Jesus do milagre urgente. O Jesus dela é um funcionário que opera milagre quando ela quer. Ei, olhe para cá. Esse não é o Jesus da Bíblia. Eles esperam Jesus somente nessa vida. Eles querem Jesus somente nessa vida. Eles esperam o Criador somente nessa vida. O apóstolo Paulo diz: se fizermos assim, somos os mais infelizes e vivemos a geração mais infeliz da história. É a geração mais infeliz. É a geração dos antidepressivos. É a geração dos ansiolíticos. É a geração dos sem esperança, sem perspectiva. Porque os nossos fundamentos estão baseados no hoje, no agora, quando na verdade a nossa fé deve ser projetada para o amanhã, para o futuro. Eu estarei com você até o último dia, e no último dia eu salvarei a sua alma. Aleluia! A nossa fé, ela não é imediatista. A nossa fé, ela não pode ser no agora, ela não pode ser no hoje. O hoje não tem esperança. O hoje é fragilidade, o hoje é doença, o hoje é perda, o hoje é dificuldade. E chega uma fase na vida do ser humano que ele mais perde do que ganha. Que ele começa a se despedir das pessoas, que ele começa a ver essas pessoas, seus companheiros, ficando pelo caminho. Ei, olhe para cá, se a vida fosse só isso, ela não teria sentido. A fé na ressurreição lança os nossos olhos no eterno, e o eterno é mais profundo. Só tem raiz quem espera o último dia. Só tem raiz quem espera uma promessa mais adiante, porque a cultura do agora gera covardes, hedonistas e inconsequentes. A cultura do agora gera covardes. A cultura do agora gera pessoas que só pensam no prazer. A cultura do agora gera pessoas inconsequentes. Irmãos, quando a gente crê na ressurreição, as nossas ações projetam a nossa alma para a eternidade. Por isso que o sábio diz que o temor ao Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Você sabe que tem alguma coisa além. Você sabe que tem uma vida depois. E você se prepara nessa vida para viver a vida futura. Aleluia! Por isso você pode perseguir o crente, você pode humilhar o crente, você pode pisar o crente, pode torturar e matar o crente, o genuíno, mas ele não recua na sua resiliência, porque ele sabe que o que Deus prometeu hoje, o que vem de bênção hoje é saldo, porque o que vem nessa vida é luta, é peleja, é tribulação, mas tem uma coroa de glória esperando aqueles que confiam até o fim. Aleluia! Não é carro importado, não é relógio Bulgari, não é Mercedes, não é BMW. Eu fico chocado com uma turma que aparece às vezes aí, dizendo que, pastores, meu sonho era ter esse relógio aqui de 50 mil, 100 mil. Que sonho tosco. Um relógio de 100 mil é um relógio o de 10 não, porque o de 10 se chover ele vai embora, né? Mas um relógio de 100 mil é um relógio de 200, você faz o mesmo efeito. É vaidade, é soberba, é exaltação, é ostentação. O meu sonho é ouvir no último dia: vinde bendito de meu Pai, entrai na herança que foi dada a vós. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Nós esperamos a ressurreição. Veja, essa ressurreição é explicada por ele. Veja o versículo de número 35. Quem está comigo aí diz amém. Quem está com sono aí diz amém. Normal, né, irmão? Quarta-feira puxada, não foi puxada? Sim ou não?
Mudaram as linhas de trânsito, mudaram as linhas de ônibus. Daqui a pouco vão começar a fechar a rua. Daqui a pouco a gente começa a ter medo de sair em certos horários para não ficar preso nas prévias. Mas é isso aí, irmão, é a alegria do povo. Veja o versículo número 35, eu só me lembro de Noé. Quando eu vejo o carnaval, eu só me lembro de Noé. Versículo número 35. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo eles virão? Como é que vai ser a ressurreição? Pastor, me perguntaram uma vez. Eu quero ser cremado, pastor. Se eu for cremado, como é que eu vou ressuscitar no último dia? Eu brinco com a Eliana, assim, se morrer, pode enrolar numa rede e jogar no rio, não se preocupe não. No decorrer do texto, Paulo ele faz uma analogia muito interessante. Olha para cá, ele diz o seguinte, você precisa prestar bem atenção agora. Ele diz o seguinte: assim como uma semente é semeada na terra, e essa semente, quando brota, já não é mais a semente, é uma árvore que foi produzida da semente, mas a árvore vem da semente e lembra a semente. Quem está me entendendo diz amém. Quando nós olhamos para o texto bíblico que diz que Jesus é o primogênito, nós vamos entender parte disso. Quando Jesus entra glorificado na sala junto dos discípulos, ou no caminho de Emaús, olhe para cá, os discípulos não conhecem Jesus. Quando Jesus parte o pão, Pedro diz: era Jesus. Maria não conheceu. Onde o puseram? Eles não identificaram quem era Jesus. Do caminho de Emaús, eles não sabiam. Quando ele parte o pão, bem que o nosso coração ardia enquanto ele falava, mas eles não o conheceram. Aleluia. Paulo diz que aquilo que é semeado de um jeito, ou seja, o nosso corpo mortal e corruptível, uma vez que cai, que tomba, que morre, ele é como uma semente que brotará um novo ser glorificado na vinda de Cristo. Oh, aleluia, como eu espero isso, irmão. Posso ouvir um amém, irmão? Você vai saber que sou eu, mas você não vai identificar que sou eu. Não vai ser mais 1,5 m, irmão. Aleluia. Não vai ser mais 1,66 não, viu? Você que fica zombando, baixinho, bota o pastor na frente. Quando vai tirar foto, vem cá, pastor, fica aqui na frente. Na foto do GV eu sou mais humilhado, bota o pastor aqui na frente. Bota ele aqui em cima para tirar as fotos. Ei, olhe para cá, essa semente aqui que você está vendo, você vai saber que é ela, mas ela será glorificada e a imagem será completamente diferente. É um corpo glorificado, onde não há pecado, onde não há doença, onde não há tentação, onde não há cansaço. É isso que ele está dizendo, você vai ser sepultado de um jeito, não importa onde você está, não importa como vai ser. Uma visão muito assim, uma analogia, está lá em Ezequiel 37, o texto diz, um vale de ossos sequíssimos. Quando o Senhor deu a ordem, o Espírito do Senhor deu a ordem, cada osso juntou a um osso, cada osso se formou naquele lugar. Ei, não importa onde vai estar pedaço seu, Deus vai juntar, e vai ser uma nova criatura. Aleluia, amém, meu irmão, você me entende, diz amém. Aleluia, é a mesma essência. É a mesma essência, num corpo glorificado, num corpo sem cansaço, num corpo sem limitações. Eu vi num livro falando sobre esperança, eu vi a lápide que o túmulo que o pai fez para um seu filho que morreu, uma criança cadeirante. Talvez você já tenha visto essa foto. O túmulo, a estátua, é uma cadeira de rodas sobre o túmulo, e o menino com a ponta do pé sobre a cadeira, com a mão erguida para cima, significando que, quando ressuscitado, a cadeira de roda não servirá de mais nada, não haverá mais sofrimento nem tentação.
voltaremos ao estágio que Deus um dia sonhou com a humanidade. Veremos aqueles que foram antes de nós. Eu perdi um irmão num acidente de carro. Ele era meu sobrinho, mas ele era meu irmão. Ele tinha 15 anos de idade quando sofreu o acidente de carro. 15 anos, eu ainda lembro de suas feições joviais. Às vezes eu passo na rua, eu acho que isso acontece com todos nós. Vemos uma pessoa semelhante, como eu disse, puxa, Pedro seria mais ou menos assim, se tivesse essa idade. Eu perdi meu pai de um jeito tão rápido. A morte ela não tem explicação. Se sofre muito, a gente sofre. Se é rápido, a gente sofre. Mas tem um louvor que eu escuto muito. O louvor fala: se você tivesse mais um minuto com a pessoa que você ama, mais um minuto, para você dizer tudo o que você queria dizer, para você fazer tudo o que você pudesse fazer, só mais um minuto. Nós não estamos preparados para a morte. A morte é algo estúpido e repentino. Você está abraçado com alguém agora, amanhã ela não está mais com você. Aquela cadeira que a pessoa senta, o cheiro dela dentro de casa, os espaços que ela ocupava, nós não estamos preparados para isso. Não estamos preparados para isso. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: ao ressoar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Arabacantarabahas. E nós que estamos vivos seremos arrebatados junto com Ele para os ares. Aleluia, glória a Deus. E estaremos juntos com aqueles que se foram e agora eternamente. Sabe o que o apóstolo Paulo diz depois que diz essas palavras? Consolem-se com essas palavras. Por isso que a dor no coração da perda, ela não é eterna, ela é momentânea. Assim como dizemos um até breve ao nosso Pai quando não o veremos mais, assim também um dia voltaremos a vê-lo em o nome de Jesus. E essa é a minha esperança. É isso que me faz caminhar no dia a dia, é isso que me faz não enlouquecer diante das aflições e angústias da vida. É isso que faz muitos de nós não pular de cima de um prédio, não cometer suicídio ou fazer qualquer tipo de loucura. Sabe por quê? A pressão é grande, mas a glória será maior. E isso aí vai passar. E o peso de glória será insubstituível. Aleluia. Console-se com isso. Veja dessa maneira. E aí tenha esperança. Quem me entende diz amém. Amém. Aleluia. Veja o que ele diz no versículo 51, capítulo 15: eis que eu vou revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Quem estiver vivo será glorificado, quem estiver morto será ressuscitado. Daniel diz que no último dia ressuscitarão uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Ei, olhe para cá, nós ressuscitaremos no último dia, e se o Senhor vier amanhã, nós iremos vivos. Podemos nem terminar esse culto, podemos nem terminar esse ano, porque essa é a palavra dele. Quem entende diz amém. Amém. Versículo 53: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que é mortal se revista de imortalidade. Olhe para cá, é falho, apodrece, porque o pecado contaminou. Mas um dia não será mais assim. Você me entende? Diga amém. E ele continua, e ele diz, no verso de número 58, estou quase encerrando, viu, irmão? Amém? Posso terminar todo o sermão, irmão? Amém? Amém. Glória a Deus. Verso 58, depois que ele explica todo o processo da ressurreição, depois que ele explica que nós vamos vencer no último dia, veja o fechamento do que ele diz: portanto, irmãos,
Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aleluia! Vai valer a pena. Vai valer a pena as negações, vai valer a pena todo o processo, vai valer a pena. Quem me entende diz amém. Era isso que os antigos acreditavam. Por isso que diziam assim: vou acender a fornalha e você vai morrer. Acenda. Vou colocar você na cova dos leões. Onde é a cova? Me mostra aí que eu vou. Vou colocar você diante de uma arena cheia de leões. Nós vamos. Aleluia. Porque não importa viver, se não for viver com Jesus Cristo, porque a promessa de Jesus é que vai me levar ao último dia. Quem me entende aí diz amém. A ressurreição me dá esperança. E por fim, mas não menos importante, a ressurreição elimina o medo e elimina a dor. Torna a minha fé resiliente. O que é que Jesus diz aos discípulos? Peguem o barco e vão e atravessem para o outro lado. Aí a gente tem uma mania de dizer assim: olhe para cá, se Jesus me mandou, então nada vai me acontecer. Não é assim, irmão? Não é assim? Eu estou com Jesus, menino. O que é que vai me acontecer? Nada. Mas aí o texto diz que quando eles chegaram no meio do lago, tempestade, água rogando. Eu aprendo algumas coisas aqui. Primeiro, olhe para cá. Mesmo obedecendo a ordem de Jesus, nós vamos passar por tempestades. Mesmo estando com Jesus no barco, olhe para cá, o barco vai sacudir. Jesus estava dormindo na proa do barco. Mas a ressurreição elimina o medo. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho medo. Porque eu sei que em todos os processos da vida, a última palavra é de Deus. E existe algo lá no fim que Ele projetou para mim. Atravesse o lago, Ele disse. Vai ter onda, vai ter tempestade, vai ter dificuldade. Mas olhe para cá. A terceira lição desse texto é que, embora tudo isso aconteça, o barco nunca vai virar. Até que você cumpra. Até que você chegue. Até que você aporte no ponto que Jesus disse que você desceria. O inferno pode cair do seu lado. Você vai aportar o seu barco aonde Jesus disse que você deveria. Não tenha medo. Não tenha medo de crise, que se falarem de crise. Não tenha medo de guerra, de rumores de guerra. Não tenha medo. Nós só estamos atravessando o lago para o outro lado. Não, ei, olhe para cá. Não tenha medo. Mesmo que você não veja, Ele está lá no barco. Mesmo que você não veja, o Senhor estará com você. Meu irmão, as suas convicções levarão você para o outro lado da margem. E se o que lhe causa dor hoje é saudade, se prepare para a festa do reencontro. Se prepare para o abraço. Se prepare para viver esse novo momento na história de cada um de nós. Vai valer a pena. Então não projete sua vida agora. Não projete para as coisas que estão acontecendo agora. Projete para aquilo que virá. Fique de pé, por favor. Com seus olhos fechados. Permita que essa palavra se enraize no seu coração. Permita que essa palavra vire âncora para tirar o seu sofrimento do hoje. As situações, elas não vão mudar, querido. Elas não vão. Você vai vencer essa batalha, outras batalhas vão vir.
Mas guarde uma coisa no seu coração: são apenas batalhas de uma guerra que nós vamos vencer. Deixe que essa palavra encontre abrigo no seu coração. Deixe que essa palavra cave estacas de convicção no seu coração. Porque nós vamos atravessar esse rio. E além deste rio, nós encontraremos tudo que o Senhor nos prometeu. Tem uma história que você já conhece, eu vou encerrar com ela. É a história de um missionário que investiu a vida inteira na África. Passou toda a sua vida, não casou, não constituiu família. E já em avançada idade, ele decide voltar para casa. Quando ele está chegando em casa com o navio, ele está de navio voltando para casa, ele olha pela janela do navio, irmão, tem uma festa esperando. Seja bem-vindo, banda, balões, multidão. Ele se alegra no coração e diz: a minha igreja veio me receber, o meu povo veio me receber, porque eu cheguei em casa. Todos desceram do barco, ele desce por último, e quando ele sai, não tem mais ninguém. A festa era para alguém famoso que vinha no navio junto com ele. A vida toda dele se resumia numa mala. Ele bota a mala no chão, senta e chora. Diz: Senhor, investi toda a minha vida para o Senhor, e quando eu cheguei em casa, na minha casa, ninguém veio me receber. Ele chora, e o Espírito do Senhor fala ao coração dele: filho, você ainda não chegou em casa. Não espere flores aqui não, mas naquele último dia nós estaremos lá, além do rio azul. Feche seus olhos, busque o Senhor do seu coração aí, vá. As ruas são de ouro e de cristal. Oh, aleluia, cante. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor. Cante junto conosco. Nunca mais. Além do rio, diga. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Diga. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei, declare, aleluia. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Aleluia. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei
Aleluia. morte, choro, tristeza e dor.